Porque o tabu, muitas vezes, acho que o principal efeito dele nocivo assim, é reduzir o acesso, né, à procura de saúde mental, né? Então, você ter algum grau de tabu, você impede que a pessoa procure uma ajuda, que a pessoa entenda mais sobre o que está envolvido aquilo, né? Mesmo que seja do ponto de vista mais biológico, mas compreender alguma coisa. E realmente é isso, né? Você tem ansiedade, depressão, TDAH, ou mesmo, até hoje em dia, né, é mais tranquilo um pouco falar até de autismo, né, transtorno do espectro autista, mas falar de transtorno bipolar é mais complicado. Outro que é bastante falado hoje em dia é o transtorno de personalidade, borderline, por exemplo, né, se fala muito disso, mas um bipolar, uma esquizofrenia são mais difíceis, assim, porque eles são diagnósticos que ainda carregam mais aquela carga da loucura. E essa questão do estigma é uma coisa que melhorou muito, né? Mudou muito assim, nos últimos tempos, vem se falando muito mais disso. Embora até existam algumas visões críticas sobre essa questão da redução do estigma, eu acho que no geral ela é mais positiva, assim. Ela traz mais efeitos positivos do que negativos, assim, né? E tem também um lugar da psicoterapia especificamente que lá atrás na história foi colocada como algo quase que supérfluo, quase que extra, né, para tratar as doenças na medicina. Então, a própria psicologia olhou e falou, peraí, a gente é importante, sim, de fato é importante para tratar as psicopatologias. Mas, ao fazer isso, estou falando de um dado histórico, né? Ao fazer isso, ela começa a ser associada a tratamento de doenças de psicopatologias e não a processo de autoconhecimento. Então aí que vem aquela coisa assim, terapia para quem tá louco. E não é, terapia para todo mundo. Sim, para quem tá doente e também para quem tá saudável e quer se conhecer mais e quer melhorar a qualidade de vida. Mas a gente tem aí um estigma da sociedade. Mas pensando, por exemplo, nas gerações futuras e para as crianças, o quanto a gente pode já começar a trazer para eles um olhar diferente sobre a saúde mental. Quando eu era criança, ninguém falava para mim sobre a psicoterapia, não foi um assunto que eu ouvi na minha casa. E eu percebo que hoje existem crianças que já têm acesso à psicoterapia, e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu atendo muitos adolescentes e eu fico pensando, nossa, como seria se eu tivesse feito terapia na minha adolescência? Então, eu acho que a gente tem a oportunidade para as novas gerações de fazer esse trabalho de prevenção e para as gerações mais velhas da gente fazer um trabalho de quebrar um pouco do preconceito, de se libertar um pouco desses preconceitos. E a gente está, assim, num estado de emergência, né? Segundo os dados da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º país mais depressivo. Então, a gente tem números altos de situações que, desde a pandemia, a gente tem falado muito mais sobre isso, né? Acho que a pandemia teve muitas coisas, muitos dados trágicos, e se a gente puder tirar um recorte positivo dessa grande tragédia, seria o olhar para a saúde mental. Porque antes da pandemia, por exemplo, a gente não falava sobre psicoterapia online, a gente não dava nome a tantos transtornos mentais como a gente dá hoje. Então, a gente está numa situação de emergência para algumas coisas, mas para outras eu acho que a gente consegue fazer um movimento de prevenção. Se você precisa de ajuda, o Instituto de Aprendizagem Solidária Dorcas Rodrigues te oferece o programa Florescer, um espaço para apoio psicológico com valores sociais. Para mais informações, acesse o nosso site www.institutodorcas.org.br.